O que é liberdade? Você já pensou sobre isso? O que é liberdade? Era a noite mais fria do inverno de 2012. 1º de maio, eu ainda lembrei dessa noite. Nós tínhamos recebido visita, estávamos com alguns amigos em casa, à mesa, jantando aquela noite fria, e de repente da garagem começa a latir a minha cachorra. Eu tinha uma Fox Paulistinha, Aira, o nome dela, morreu faz uns meses inclusive, viveu bastante tempo com a gente. Ela latia, lá fora latia. Levantamos da mesa, fomos olhar o que era, e ela estava lá na garagem, no limite do azulejo. E ela, bem educada que era, não saía do limite do azulejo. Ela só saía quando eu ia para fora e dizia, vem. Aí ela vinha também. Mas estava ela lá, corria de um lado para o outro, corria para o lado do outro, olhando para debaixo do carro, que estava fora da garagem, na rua, né? Eu pensei, o que tem lá debaixo? Olhei, estava lá debaixo um outro cachorrinho. Um filhotinho, vira-lata, abandonado. Naquela noite fria. Se coçava, o tempo todo se coçando, tão cheio de pulgas que estava, magra, feia, estava lá, abandonado na rua. E aí sabe como é que é aquele negócio? Não sei se vocês já passaram por essa experiência. A gente fica com dó do bichinho, né? Coloca um pouquinho de água lá, pelo menos ele tem uma água para tomar. Aí você pensa, está com fome também, bota uma raçãozinha lá. A noite tão fria, bota uma caixinha lá fora mesmo, né? E na esperança que o bicho vai embora. Mas quem disse que vai, né? Ele fica ali. Na manhã seguinte, estava lá ainda, aquela cachorrinha abandonada. E agora? Adota ou não adota? Fica com ela ou não fica? Eu tirei uma foto dela naquele dia seguinte, quando então nós decidimos adotar ela. Esse era o bichinho ali atrás do limite da calçada, né? Veja que agora ela já estava para dentro da nossa calçada. Eu chamei ela de Petra. Não chama de preta, né? Porque é tão óbvio, porque ela era preta, né? Então eu chamei de Petra. Só mudei um pouquinho a letra. Porque ela estava mastigando uma pedra. Quando nós chamamos de pedra, Petra, né? Parece. Aí já é a mão da minha esposa, né? Então quando nós decidimos adotar ela na manhã do dia seguinte, demos vermífugo para ela, tiramos vários vermes dela, antipulga, demos comida, demos uma casa quentinha para ela, ela passou a morar com a gente. Ela não entrava dentro das partes mais íntimas da casa, mas ela tinha acesso a todo o pátio, que era grande, ela podia entrar até a parte da lavação, da área ali até ali, ela podia entrar. Estava adotada. E virou um cachorro bonito, uma fêmea, na verdade, uma cachorra. Olha como ela ficou depois de alguns anos. Uma cachorra bonita, né? Grande, forte, só que sempre foi magrona assim. Aí, inclusive, essa foto eu trouxe para mostrar para vocês porque me chamou a atenção, porque agora adotada, dentro da casa, ela estava ali no limite do portão, do muro e portão aberto e ela não saía, ficava ali. Agora, diante dessa história, eu volto à pergunta para ti. O que é liberdade? O que é liberdade? Onde ela estava livre? Na rua ou dentro de casa? Pegou a reflexão? Onde ela estava livre? Na rua, quando ela podia ir onde ela quisesse, mas com pulga, com vermes, com frio, com fome, com sede, mas podia ir onde quisesse? Ou ela era livre depois de adotada, quando ela tinha o limite do cercado, não podia sair dali, mas tinha cuidado, uma cama quentinha, alimentação, liberta das pulgas, liberta dos vermes, tinha o amor, tinha o cuidado. Onde ela estava livre? Pegou a reflexão? Depende do que você entende por liberdade para responder essa pergunta. Certamente a resposta a essa pergunta não é unânime. Uma certa vez uma pessoa me disse, pastor, se a salvação, o perdão de Deus, é por graça e não por obediência à lei, então quer dizer que eu sou livre para pecar à vontade?
Olha a pergunta: estou livre para pecar à vontade? Não sei se você já se fez essa pergunta. Inclusive em cultos anteriores aqui nós falamos sobre essa salvação por graça, e Paulo enfatiza muito isso, né? Que estamos livres da lei. Como você entende essa liberdade? Você entende as implicações e os contextos dessa pergunta pela liberdade? Você acha que a minha cachorra, a Petra, era livre fora ou era livre dentro de casa? Dependendo como você responde essa pergunta, me mostra como você entende a liberdade e como você lida também com a liberdade que Deus te dá. Agora, para quem faz essa pergunta, quer dizer que se eu sou livre, então eu posso fazer o que eu quiser, eu posso pecar à vontade? Quem faz essa pergunta, atenção, no meu ver, não entendeu ainda o que é o contexto dessa pergunta. Poderia, por exemplo, um náufrago pedir para voltar para o navio naufragado? Quer dizer que eu sou livre para voltar para o navio naufragado? Alguém que foi resgatado de uma situação poderia achar que liberdade é voltar para aquela situação difícil e complicada? Entendeu a lógica? Mas vamos olhar isso a partir de um texto bíblico que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos da Galácia, por isso Gálatas, capítulo 5, os versículos 1 e 13 até o 25. Nós vamos lendo parte por parte e eu já vou comentando e explicando esse versículo assim, parte por parte. Gálatas capítulo 5, versículo 1, olha só o que Paulo diz. Ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Olha que interessante essa palavra, e forte essa palavra, né? Paulo aqui falando para cristãos não judeus. Lembram, na semana retrasada, ou semana passada, nós falamos dessa polêmica do apóstolo Paulo com o apóstolo Pedro, se precisa cumprir a lei ainda ou não, aqueles que são cristãos, né? E Paulo está ainda no contexto desse embate da lei, conversando com Pedro, e aqui escrevendo para os Gálatas, e ele fala justamente sobre essa questão agora, dizendo: se Cristo nos libertou, permaneçamos livres, não tem por que de novo deixar-se ser escravizado, uma vez que você foi livre, foi liberto. E aqui, imaginando se a gente está entendendo que Paulo está falando para pessoas que se tornaram cristãos, que vinham de outras religiões pagãs e não do judaísmo, como os discípulos que Pedro fazia. Imaginem, naquele tempo haviam inúmeras religiões pagãs, religiões que exigiam das pessoas sacrifícios, muitas vezes inclusive sacrifícios humanos. Pessoas tinham que sacrificar seus filhos em devoção a determinadas religiões. Religiões que exigiam de você um ritual, de tempos em tempos você tem que cumprir isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, você tem que fazer ofertas e doações, você tem que se sacrificar em nome daquelas religiões. Ainda bem que isso era só coisa do passado, né? Só daquele tempo. Hoje não acontece mais isso. Pior, né? Muitos fazem isso em nome de Deus, inclusive, é absurdo. Mas era desse contexto de outras religiões que aquelas pessoas, ouvintes de Paulo, vinham. E Paulo está dizendo, foi para a liberdade, foi para vos libertar de tudo isso que Cristo libertou vocês. Por isso agora permaneçam firmes e não voltem para aquela velha, antiga forma de pensar. E é incrível como nós, seres humanos, parece que a gente tem uma tendência a sempre voltar atrás nas velhas práticas, naquilo que de certa forma nós um dia fomos habituados. E parece que a gente sempre de novo acaba caindo naquela de que para viver com Deus a gente precisa fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, e quando vê, a gente transforma a graça de Deus, algo que é libertador, de novo em um fardo. Para eu ser crente eu tenho que fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquele outro, e de novo a gente cai sob um jugo de escravidão. Por isso o que Paulo está dizendo, vocês foram libertos por Jesus Cristo, permaneçam nessa fé e não fiquem na tentação de sempre voltar atrás. Talvez o maior Deus
do nosso mundo hoje, que sempre tenta nos escravizar, talvez seja um Deus aí que eu arrisco chamar de comércio, quando a gente adota uma lógica comercial para a nossa relação com Deus. E a gente acaba pensando que assim como é no mundo, e as relações comerciais precisam ser na base da troca, tudo bem, mas a gente acha que a relação com Deus acaba sendo também na base da troca, no toma lá, dá cá. E aí, de novo, a gente está caindo sob uma escravidão da lei, da qual Deus nos libertou. Quando a gente cai nessa lógica, muitas vezes sem perceber, nós estamos novamente nos enganando. E aí pula para o versículo 13 agora, quando Paulo vai dizer assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Agora vem um detalhe bem importante. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Olha a profundidade desse versículo. Olha a profundidade desse versículo. Porque ao mesmo tempo que quando você diz para uma pessoa, você é livre, você está livre, algumas pessoas tendem a cair de volta naquele antigo legalismo, naquela lei, mas por outro lado, outras pessoas dizem, então se eu sou livre, então tá, eu posso fazer o que eu quiser, posso pecar à vontade. E aí Paulo está dizendo, sim, vocês são livres, mas não usem essa liberdade para dar ocasião à carne. O que significa dar ocasião à carne? O que é essa carne que ele está falando aqui? Paulo chama de carne toda aquela série dos nossos desejos, das nossas paixões internas, que são típicas da nossa existência aqui. Sabe aquelas vontades que a gente tem lá dentro de fazer o que não é legal, de fazer o que não é certo? Isso Paulo chama de carne, os desejos da carne, as obras da carne. Isso que Paulo chama da carne. Então ele está dizendo aqui, sim, vocês foram livres, mas não usem dessa liberdade para dar ocasião àquilo que não é legal fazer. Não use dessa liberdade para dar ocasião àquilo que vai te machucar e machucar outras pessoas. Não é assim que eu sou livre agora, liberto por Deus, então eu vou chutar o balde. Quem pensa dessa forma ainda não entendeu a sua própria miséria. Quem pensa dessa forma ainda não entendeu o preço pago por Jesus para te resgatar, que foi um preço de cruz. Alguém morreu para te resgatar. Alguém morreu para perdoar os teus pecados. Então você vai dizer, eu posso continuar pecando? Os seus pecados foram pagos pelo preço da morte do Filho de Deus na cruz. Entende o que Paulo está dizendo aqui? Não dá ocasião para a carne, se você entende de fato o que Deus fez por ti. E ele segue dizendo nesse versículo, pelo contrário, sejam servos uns dos outros em amor. E aqui eu acho fantástica essa palavra, porque muitas pessoas acham que servir aos outros é um peso, é um fardo, mas aqui Paulo está dizendo, sejam servos uns dos outros, mas façam isso motivados pelo amor e não por uma obrigação. Ou seja, a lógica que Paulo está trazendo aqui é que a partir da fé em Jesus Cristo, nós somos libertos, e aqui pega o detalhe, nós somos libertos das nossas paixões egoístas, nós somos libertos dos nossos vícios, nós somos libertos da nossa carne, para então poder servir aos outros com liberdade e amor. Então, entenda isso quando nós falamos de liberdade, do que nós fomos libertos e para que nós fomos libertos. Nós não fomos libertos simplesmente para cair de volta na velha vida, porque aí a gente acaba se escravizando, mas nós somos libertos para servir a Deus e servir ao próximo. Entendeu essa lógica? E aí eu fico pensando, como o nosso mundo seria melhor se o mundo vivesse nessa lógica mais e mais. Já imaginou? Que mundo maravilhoso quando as pessoas dissessem, eu posso te servir, o que eu posso fazer por ti? Eu fui tão abençoado por Deus que eu quero fazer alguma coisa por ti. O que eu posso fazer por ti? E aí as pessoas se ajudam mutuamente, elas ajudam umas às outras pelo amor que Deus deu para elas no coração. Imagina o mundo, que maravilha que seria, em vez do mundo onde cada um pensa só no seu,
Isso daqui é meu, eu não divido contigo, isso daqui é meu. O mundo seria muito mais diferente. O mundo estaria liberto dessa escravidão do orgulho se entendesse essa mensagem que hoje você está tendo o privilégio de entender. Não usem da liberdade para dar ocasião à carne, mas, pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor que Deus tem por ti, e por isso ame também um ao outro. E isso é que vai fazer a diferença. É só assim que faz sentido a liberdade. Liberdade não é egoísmo, é justamente liberdade do egoísmo. E aí o versículo 14, Paulo continua dizendo: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame seu próximo como a você mesmo. Aqui Paulo está citando quem? Jesus. Quando perguntaram para ele qual é o maior de todos os mandamentos, o que Jesus respondeu? Você lembra? Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o seu próximo como a si mesmo. Então, é nisso que se resume o mandamento, não numa série de regras e leis, faça isso, não faça aquilo, não faça aquele outro, não faça aquele outro. É no amor, porque se você ama, você vai fazer o seu melhor espontaneamente para outra pessoa e não ficar na lógica mesquinha desse nosso mundo. A lei se cumpre em um só preceito. Vejam como é libertadora essa lei, entre aspas, de Jesus Cristo. Uma lei que nasce dele na cruz, pelo amor que ele demonstrou por nós na cruz. Agora olha o versículo 15. Paulo entende também desse nosso mundo. E provavelmente ele tinha que escrever essas palavras para os cristãos lá da Galácia, porque olha o que está por trás desse versículo 15. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Eu acho interessante como Paulo nesse versículo sacou a lógica do nosso mundo, né? É um mordendo o outro, um tentando tirar proveito do outro, um tentando tirar vantagem do outro. É isso que ele descreve aqui, um engalfinhando o outro. Mas nessa lógica, todo mundo acaba sendo prejudicado. Presenciei a história de dois vizinhos uma certa vez que não se davam, e um prejudicava o outro quando podia. Se uma vaca passasse para o pasto do outro, meu Deus, a briga que era. Aí já denunciava, aí o outro já tomava multa, e o outro já ficava sabendo que alguém fez alguma coisa errada, e já denunciava e dava multa, e aqueles viviam se brigando. E tu acha que eles prosperavam por causa disso? Não, muito pelo contrário. Ambos não conseguiam progredir na vida porque viviam se engalfinhando. Mas se em vez disso se ajudassem um ao outro, então é que eles estariam livres para crescer, para evoluir, para progredir. E não um prejudicando ao outro. Percebam como às vezes a gente é escravo sem perceber que nós somos escravos? Faz sentido o que eu estou dizendo? Conseguindo entender? Versículo 16 e versículo 18, agora Paulo diz: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Olha que interessante essa palavra. O convite de Paulo aqui é para que nós vivamos nessa lógica do Espírito de Deus. Na pregação passada eu falei, quem quiser assiste, está lá no Facebook, a lógica do Espírito de Deus e a lógica dos espíritos do nosso mundo. E aqui justamente Paulo dizendo, vivam no Espírito de Deus, e assim vocês não vão por essa lógica da carne que só prejudica, só mata, faz só prejudicar outras pessoas. Não, vão pela lógica do Espírito de Deus. E o próprio Paulo sabe que isso é uma luta de valores, uma luta de prioridades. Quando fala aqui dessa luta, dessa batalha espiritual, é isso que Paulo está falando. Aquela luta interna na nossa vida entre fazer o que é a vontade de Deus e fazer o que o nosso mundo quer que a gente faça, ou nós mesmos, a nossa carne, quer que a gente faça. Essa é a luta. Carne e espírito estão nessa luta entre si. Ou seja, são coisas opostas. Por isso aqui eu digo, cuidado que nós podemos ter a ilusão
de que nós somos livres. Por isso, guarda o que eu vou dizer agora. Você não é livre quando faz tudo o que você quer. Você não é livre quando você faz tudo o que você quer. Muito facilmente, você se torna escravo das suas próprias vontades. Eu já vi muitas pessoas se tornarem escravos da sua própria liberdade. Ser livre é você poder escolher aquilo que é melhor para você, para os outros. Ser livre implica você poder escolher segundo valores corretos e prioridades corretas, espíritos corretos, aquilo que é melhor para você e para os outros. Ou seja, ser livre implica você conseguir dizer não para uma série de desejos e vontades da tua carne. Guarda isso que eu estou dizendo. Ser livre implica você, inclusive, conseguir dizer não para si mesmo. Porque se a gente não diz não para si mesmo, a gente come demais, a gente bebe demais, a gente faz um monte de coisas demais que só vão prejudicar nós mesmos. É ou não é verdade? Então, ser livre tem a ver com saber dizer não, inclusive para a sua própria carne. E parece que justamente essas coisas todas têm um alto potencial viciante na nossa vida. Todos esses desejos e vontades da carne. Entende o que isso significa? Ser livre até de si mesmo. E essa ilusão de liberdade é muito comum no nosso mundo. Eu lembro de uma certa pessoa que uma vez me falou assim: não, pastor, porque quando eu quiser eu paro de beber. Eu falei: sei, E quando você vai querer? Está lá morrendo, a saúde se acabando, perdendo a família, perdendo os bens. Quando eu quiser, eu paro. Será que já não é escravo do próprio querer, que não consegue fazer aquilo que racionalmente já enxerga que é o melhor? Quando eu querer, eu paro. Sei. Será que nós somos de fato livres? Falei no culto passado quanta manipulação da mídia, por exemplo, que nós somos vítimas e nem nos damos conta de como a mídia, a propaganda e tantas coisas no nosso mundo nos influencia e nos manipula. Por exemplo, se alguém disser: eu sou livre para gastar todo o meu dinheiro com o tigrinho. Sabe o que é o tigrinho, né? Espero que nenhum de vocês tenha caído nisso, senão, por favor, peça ajuda. Mas jogos online hoje em dia estão sendo um problema. E muita gente acha que é livre para jogar, mas quando vê, não é mais livre para parar. Ou seja, em nome de uma falsa liberdade, perde a própria vida, perde os bens, perde muitas coisas. Livre é saber dizer não, inclusive para si mesmo. E isso muitas vezes não é tão fácil como parece. Nosso reformador, Martinho Lutero, ele dizia que o ser humano não é livre. Nós não temos o tal do livre-arbítrio que muito se fala por aí. Ele dizia que o ser humano é escravo, servo-arbítrio. Mas ou ele é escravo de Deus, ou ele é escravo do diabo. Nós não somos livres. Nesse sentido, não temos o livre-arbítrio. Agora perceba a diferença, a lógica. Ou você é servo de um Deus que te ama e que te guia para o melhor caminho, para um caminho de vida, para um caminho de bem, ou você é escravo do mal, que te guia para um caminho de destruição, para um caminho de ruína. Nós não somos tão livres assim. Ou você é servo de Deus, que te ama, ou você é servo do mal, que te oprime e te mata. De quem você quer ser servo? Na minha opinião, a verdadeira liberdade só existe servindo, seguindo ao Deus que nos ama. Só existe verdadeira liberdade nos tornando servos do Deus que entregou o seu Filho Jesus para nos salvar, para nos dar a verdadeira liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, vida plena, não uma vida escravizada pelos valores do nosso mundo, pelos desejos da carne. Percebe que são dois caminhos, duas possibilidades. Eu prefiro ser escravo
de um Deus que me ama. O versículo 19 e o versículo 21 vão dizer assim: ora, e agora descreve assim bem prático, né, as implicações, as consequências disso. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. É pesado até de citar essa lista toda. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que não herdarão o reino de Deus os que praticam tais coisas. Você pode viver na lógica da carne e na lógica do mundo, e essas são as obras que caracterizam a vida de uma pessoa que vive na carne, que vive na escravidão do mal, que vive na escravidão das suas próprias vontades. Essas são as obras da carne. Significa aquilo que o ser humano produz por natureza. Agora, você consegue imaginar uma sociedade marcada por essas características? Talvez é isso que, em grande medida, a gente vê no nosso mundo, não é verdade? Mas onde e como você prefere viver? Viver numa sociedade marcada por tudo isso? Talvez seja viver o próprio inferno já aqui. Viver numa sociedade marcada por tudo isso, talvez seja viver o próprio inferno já aqui, não só depois. Agora, por outro lado, e ainda bem que tem o outro lado da moeda, né? Paulo vai dizer no versículo 22 e 23, mas o fruto do Espírito, ou seja, de servir a Deus, de seguir a Deus, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Percebe a contraposição aqui? O contraste? Esses são os frutos do Espírito. E agora imagina você viver num mundo onde essas coisas predominam. Um mundo de amor, de mansidão, onde as pessoas não são explosivas, um mundo de domínio próprio, onde as pessoas sabem se conter, um mundo cheio de alegria, de amor, de paz. Nossa, aí deve ser uma maravilha de viver. Percebam, é o próprio céu já aqui na terra, na medida que a gente vai vivendo como escravos, servos de Deus e dos seus valores, vivendo no Espírito. É o céu já aqui e agora. E aí Paulo finaliza essa parte dizendo justamente, contra essas coisas não há lei. Óbvio, né? Se você vive no amor, na paz, na bondade, é claro que não precisaria nem a lei para cercear. Ou seja, você é livre inclusive da lei porque você está acima dela. Não precisa a lei te dizer não mate, porque pelo amor você não vai matar. Não precisa a lei te dizer não roube, porque é pelo amor que você vai inclusive fazer o melhor para outra pessoa, em vez de prejudicar ela roubando. Percebe a lógica? Contra essas coisas, nem precisa de lei. E aí o versículo 24 e 25, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Olha que interessante essa figura que o apóstolo Paulo usa aqui. Os que são de Cristo crucificaram a carne. Jesus foi crucificado. Em outro momento, o texto que nós lemos semana passada, Paulo diz, eu fui crucificado lá com Cristo. Isso quer dizer justamente que aqueles meus desejos que me levam para o mal, que me levam para o egoísmo, que me levam para a ganância, foram crucificados lá com Jesus Cristo. Não são mais eles que dominam a minha vida. Agora eu vivo numa outra lógica. Isso tudo está crucificado. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, façamos e praticamos aquilo que Deus nos orienta. Que a gente decida seguir e servir a Jesus Cristo e não a lógica do nosso mundo. Por isso, disso que eu falei aqui hoje, guarda só esse ponto aqui que eu vou repetir agora. A liberdade não está em você fazer o que você quer fazer, mas em você saber dizer não, inclusive para si mesmo. A liberdade não está em você poder beber, fumar, roubar, jogar, fazer o que você quiser, mas a liberdade está em você conseguir dizer não
inclusive, para aquilo que te machuca e machuca o outro. A liberdade está em, inclusive, você conseguir dizer não para aquilo que machuca a você e ao outro. Dizer não para aquilo que vai te causar sofrimento. A liberdade está em você poder dizer não para aquilo que vai machucar outra pessoa. A liberdade está em dizer não, inclusive, para aquilo que você, lá no íntimo, não quer fazer. De quem você é escravo, de quem você é servo. Sabe, a pessoa que pensa daquela forma, se eu sou livre, então eu posso pecar à vontade, ainda não entendeu isso que hoje você pôde entender aqui. A pessoa que pensa dessa forma, ainda não percebeu que a sua mente ainda está escravizada. A pessoa que pensa dessa forma, nem se deu conta que ela, a sua visão e a sua mente, ainda estão escravizados. Sim, você pode pecar à vontade, se essa é a sua vontade, mas saiba que você vai amargar as consequências. Você pode fazer o que você quiser, mas saiba que você vai sofrer as consequências das suas escolhas. Talvez, depois arrependido, Deus possa te livrar de algumas, mas talvez nem de todas. E sabe, às vezes eu penso que a nossa geração, o nosso mundo, essa geração atual que nós estamos no nosso mundo hoje, talvez perdeu a noção da desgraça que é viver longe de Deus, da desgraça que é viver num mundo longe de Deus, porque de certa forma nós vivemos uma tranquilidade na nossa sociedade aqui e não nos damos conta que essa sociedade que nós vivemos, ela é por causa dos benefícios de pessoas que viveram no passado, que andaram no caminho de Deus. A gente só tem uma sociedade minimamente organizada, com valores e onde as coisas funcionam, porque pessoas no passado cultivaram esses valores e formaram assim uma cultura, uma sociedade. Ou seja, até os benefícios que a nossa geração vive, eles vêm por causa dos valores da fé, do amor, da liberdade de Deus. Senão, a sociedade, o mundo seria um caos. E por isso, às vezes a gente não se dá conta disso e a gente acaba cobiçando o pecado. A gente acaba cobiçando o mal. A gente acaba cobiçando os outros valores que não são os valores de Deus. Quer um exemplo bem concreto disso? Essa minha cachorra, a Petra, que eu mostrei, coloca de novo no próximo slide a foto dela. Ela tinha uma... Está lá no final o slide também, o último slide dela. Lá no final da apresentação, botei de novo. Isso. Ela viveu com a gente, acho que uns 2 anos só. Ela tinha uma tentação para pular aquele muro. E eu sempre conto a história dela porque, de certa forma, exemplifica a nossa tentação também de voltar para a velha vida. Olha, eu cheguei a passar um arame de fio elétrico em cima do muro. Aqui dá para ver, né? Era uma muretinha dessa de tijolo, devia ter essa altura, assim. Era só eu não olhar, ela pulava para fora. E era incrível, porque ela era magra e tinha umas coxas grossas, então ela só voava por cima daquele muro. Ela estava parada, um dia eu fiquei espiando ela. Ela estava parada, assim, ela se inclinava e pulava para fora. Nem encostava no muro, por isso nem adiantava a cerca elétrica. A tentação que é voltar para a velha vida. Alguém depois me disse, né? Cão que viveu na rua, ele pode até sair da rua, mas a rua não sai dele. Quem experimenta o pecado vive nessa tentação, nessa luta. E um dia, olha só as consequências que eu falei, né? Um dia, um cachorro pulou para dentro do muro, ficou prenha. E essa que está rosnando aqui do lado é filhote dessa dali. É filhote dessa. Deu uma ninhada de 5 cachorrinhos. Os outros 4 a gente conseguiu doar e essa foi ficando, sabe? A Gisele dizia, bota para adoção, oferece de novo. Amanhã. E foi ficando. Por isso nós temos hoje a Petrinha, que é a filha da Petra. E numa dessas, uma noite ela voltou e ela entrou para dentro da casa, no lugar onde ela não podia entrar. E eu fui brigar com ela, vi que ela já estava vomitando, ela estava se defecando, ela estava passando mal e por isso ela entrou para dentro de casa para pedir socorro. Levamos no veterinário e o veterinário constatou que ela havia comido chumbinho. Um veneno que usa, acho que para matar rato, né, e outras coisas.
e por isso ela quase morreu. Ficou internada, gastamos um dinheiro que a gente não tinha para gastar com ela, mas ela sobreviveu. Voltamos para casa depois dela ficar internada e quando ela conseguiu de novo ficar em pé, porque ela nem em pé não conseguia ficar de tão mal que ela ficou. Quando conseguia ficar em pé e eu virei os olhos, adivinha o que ela fez? Pulou o muro de novo, voltou de novo para a rua e muito provavelmente foi no mesmo bicho morto, ou morto por chumbinho provavelmente, e voltou de novo passando mal, mas como já estava debilitada, foi o fim dela. Por isso ela só viveu com a gente uns 2 anos. E a ninhada dela, inclusive, estava aí com 50 dias, por isso conseguiram sobreviver. Percebe como o mal que nos tenta, nos puxa de volta para a velha vida, também cobra o seu preço? Essa, que nunca viveu na rua, já está conosco 10 anos. Mas aquela, em decorrência, vou dizer assim, das tentações, viveu só 2 anos. Eu sei que não é fácil a luta da carne contra o espírito, mas eu desejo que nessa pregação, nesse texto bíblico, você entenda o que é liberdade. Liberdade não é você fazer o que você quiser. Liberdade é você ser livre, inclusive de si mesmo, e fazer aquilo que é o melhor para você, conforme a palavra de Deus. Atenção para isso. Os braços de Deus que te seguram, que te mantêm perto dele, não são braços de prisão, são braços que te abraçam em amor. Os braços de Deus não te prendem, eles te abraçam em amor. Que essa palavra fique no nosso coração. Amém.